Estamos continuando, então, aqui o nosso estudo de Levítico. Hoje estamos na lição 4. E só para lembrar aí os nossos participantes que a importância de Levítico no total da história, a gente nota quando lemos no final de Êxodo, Deus, então, através de Moisés, tinha libertado o povo da opressão do Egito, e eles estavam agora no Monte Sinai, conectando com Deus de forma mais íntima. Deus, na sua grandiosidade, no seu mundo cósmico, vem à montanha. Moisés sobe e desce ali várias vezes como um intercessor entre o povo e Deus, vendo os detalhes, né, dessa nova aliança, da lei, tudo em termos de facilitar essa intimidade entre o povo e Deus. E então, como viver como um povo que exclusivamente tem um relacionamento com Deus em um mundo de povos e outros deuses. Então, Moisés subindo, fazendo essa intercessão, e parte desse processo era detalhes do tabernáculo, que ia ser, então, uma representação física do trono espiritual de Deus. Então, essa representação, depois de completa, Deus estava prometendo que ele estaria exclusivamente presente de forma simbólica no tabernáculo junto ao povo, indiferente de onde o povo ia em termos geográficos. Deus iria com eles. Então, a gente chega no final ali de Êxodo, o tabernáculo foi construído, a presença de Deus desce e se aloja ali no tabernáculo, e aí diz que Moisés não podia entrar para estar na presença de Deus. E aí termina Êxodo. E o leitor fica meio preocupado, porque é para ser um momento significativo, um momento importante, e o próprio representante, Moisés, o ungido de Deus, não pode se aproximar. Só que aí, então, você lê em Números que Moisés conversa com Deus dentro do tabernáculo. E aí você fica, peraí, Moisés não pode interagir com Deus naquela intimidade por causa do quê? Pecado, da impureza, da dificuldade da existência humana, só que aí, de repente, em Números, boas notícias, Moisés está lá, representando o povo, aí ele vai sair e representar Deus ao povo, e o leitor fica contemplando o que aconteceu. Entra Levítico. Levítico é um livro de intercessão, é um livro detalhando métodos, mecanismos, representações que permitem o ser humano, Israel em específico, se aproximar da presença de Deus. Por isso estamos intitulando nossa série Aproximando-se de Deus. Então, todos esses detalhes e tópicos que estamos abordando dentro de Levítico é para enfatizar esse mecanismo de aproximação e também para explicar, sendo então que temos uma maneira de nos aproximar da presença exclusiva de Deus, como devemos viver como indivíduos, como uma comunidade, clamando a presença de Deus. Então, hoje vamos continuar esta abordagem especificamente falando sobre o impacto da presença de Deus que promove uma pureza em nós individualmente, assim como um povo. Então, aqui, hoje vamos estar falando de capítulos 18, deixa eu me lembrar aqui, 18 a 20, em Levítico, para o leitor aí, para quem estiver querendo acompanhar a leitura. E vamos estar falando, o título da lição de hoje é Vivendo como uma Comunidade de Pureza. Mais uma vez, por causa da possibilidade que Levítico promove de a gente se aproximar à presença de Deus, e então, com a presença de Deus, como devemos viver esta vida. Então, como termos de introdução aqui, precisamos lembrar que Israel, em específico, e a humanidade em geral,
foi chamado para viver uma vida de pureza. Vimos já em Gênesis, né? Se você lembra-se da história, em Gênesis 1 e 2, o ser humano foi criado para viver uma vida exclusivamente em intimidade com Deus e vivendo uma vida diferenciada, incluindo a pureza. Mas aí em capítulo 3, as coisas se complicam, e dali para frente temos histórias representando a bagunça onde o mal também está presente. Uma humanidade com violência, com tragédia, com conflito, com relacionamentos quebrados, afetados. E aí no capítulo 12, Deus escolhe entre a humanidade um grupo, uma família, que vai se transformar em Israel, para representar ao restante da humanidade o que é, então, retornar a um relacionamento exclusivo com Deus. E aqui temos esse lembrete, por exemplo, em Isaías, capítulo 1, versículo 16 a 17, temos essas palavras: lavem-se, lavem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Aqui, Isaías, um profeta, estava conversando, ou estava profetizando, representando Deus, a um povo de Israel que, até então, aqui já estamos centenas de anos depois deste momento de Levítico, onde o povo não estava vivendo uma vida de pureza. Na verdade, estava vivendo uma vida de idolatria, representando outros deuses. E aqui, Isaías lembra o povo que Deus é um Deus puro, exclusivo, diferenciado. E então, o povo tinha que remover aquelas más obras que não refletiam de forma coerente com a presença de Deus. E ele aqui nota alguns exemplos específicos do que o povo tinha que fazer de forma diferenciada, que tem a ver com justiça, em contraste com opressão, e os direitos, e lutar pelos direitos dos que não têm a capacidade de fazer. E vamos ver, então, aqui já no nosso ponto número 2, como que a ideia de Deus conosco impacta a pureza em termos específicos, inclusive justiça, justiça social, a pobreza, interagir e lutar pelos oprimidos e assim por diante. Mas já quero introduzir que essa correlação entre pureza e justiça eu acho que muitas vezes interagem como sinônimos. Aí aqui em Levítico, capítulo 18, versículo 1 a 5, mais uma vez, um lembrete que precisamos viver de forma diferenciada. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moravam, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Então, mais uma vez, Israel era para agora, então, tendo um relacionamento íntimo com Deus, viver de forma exclusiva e diferenciada. Então, vamos ver o que seriam exemplos desta vida diferenciada, desta comunidade vivendo de forma notavelmente e exclusivamente diferenciada. Há 3 áreas que Levítico aborda, que vamos enfatizar aqui. A integridade sexual é uma delas, e aí vamos ver depois justiça social, e eventualmente vamos ver como precisamos também viver de forma
ajudando os necessitados da nossa comunidade. Então, vamos começar lá com pureza tem a ver com integridade sexual, que talvez muitas vezes é o que associamos, pureza, integridade sexual. E sem dúvida é um elemento desta jornada. E vamos ver aqui então, capítulo 18, e aí também parte do capítulo 20, tem um longo período de relações sexuais ilícitas que não deveriam fazer parte do reino de Israel. Tem uma longa lista, e não vamos ler em detalhes todas aquelas listas, todos aqueles exemplos, mas acho importante notar, se naquela lista são especificados aqueles exemplos, deve ter um porquê. E eu creio que é porque outras nações, em contraste, estavam fazendo aquelas coisas. Outros grupos estavam fazendo ou até promovendo aqueles relacionamentos aqui descritos como ilícitos. Hoje em dia, ainda, se a gente lê lá, creio que muitos de nós vão, sim, claro, não pode ter sexo com isso, aquilo, porque na nossa sociedade ainda se tem uma certa coerência com esta lista. Em contraste, tem muitas coisas que são aceitos na nossa comunidade, no nosso país, em partes do mundo, que não são coerentes com esta lista. Então, precisamos, como seguidores de Deus, então e ainda hoje, abordar relações sexuais não através do que a sociedade permite ou não permite, mas através do nosso relacionamento íntimo e exclusivo com Deus. Então, esta lista aqui tinha um significado importante na época, e eu diria que ainda tem hoje, porque é um contraste com o momento, mas é um reflexo exclusivo da presença de Deus na comunidade. Então, por isso, ainda hoje temos que abordar esse assunto com pureza. Então, vamos ver alguns pontos genéricos ou fundamentais dessa ideia de integridade sexual. Em Levítico 18, 24 a 28, se diz assim, não se contaminem com nenhuma dessas coisas, e mais uma vez, precisa então você voltar lá e ler a lista, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. São aqui uma descrição poética. Versículo 26. Mas vocês obedeceram aos meus decretos e às minhas leis, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações. Pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram esta terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Então, uma imagem aqui até meio repulsiva, né? A ideia de vômito e assim por diante. O que ele está dizendo? Que o motivo pelo qual, ou um dos motivos pelo qual, ele vai dar aquela terra geográfica a Israel, sendo que havia outros habitantes naquela terra, é porque aqueles habitantes, num decorrer de muito tempo, estavam fazendo práticas que eram ilícitas, e ele usa a palavra aqui, abominações, e por isso, então, a herança daquela geografia ia ser tirada deles e dada a um povo que a ideia era um povo novo para viver uma maneira diferenciada. Então, Deus aqui, e principalmente naquela época, um povo ter a sua geografia era algo muito importante. Então, o que Deus está contrastando e conectando é que a prática como o povo vive tem a ver com a sua longevidade, o fato de, acho que eu estou usando a palavra errada, o fato de ter
uma presença longa na terra, na sua herança, ou ter uma presença que vai ser encurtada. E há um alerta aqui. Estou dando à terra um novo começo com vocês. Se vocês fazerem as práticas que eu estou dizendo para vocês não fazerem, a terra vai eventualmente ser liberta de vocês também. Então, um alerta importante. E ele diz que qualquer pessoa que vier viver nesta comunidade de Israel, ele diz lá o estrangeiro, tem que então também viver uma vida representando a presença de Deus. E Israel era para ser aberto ao interesse dos estrangeiros ou de estrangeiros virem participar e viver naquela comunidade. No entanto, o estrangeiro tinha que ter a consciência de que, em escolher viver ali, estava escolhendo ter um relacionamento íntimo com Deus e viver uma vida que representava esse relacionamento. Então, encorajo os participantes aqui a voltarem lá em capítulo 18 e ler a lista. É uma lista longa, mas, em resumo, aqui é importante notar isto. Em capítulo 18, continuando os versículos, versículo 29 a 30, diz lá: todo aquele que fizer alguma destas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Nem se contaminem com eles, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha, hoje tem aí uma ênfase, uma percepção na sociedade na qual vivemos, de que sexo devia ser algo totalmente liberto, que práticas sexuais não deviam ter nenhum limite, a não ser, sendo que dois participantes adultos estivessem concordando. Então, se tem dois adultos participando e concordando, a sociedade não devia impor nenhum limite. Bem, talvez essa é a maneira qual a sociedade quer abordar o assunto, mas não deve ser a maneira de como pessoas clamando ter um relacionamento exclusivo com Deus precisam viver diferenciados. E se, olha, os outros povos, outros grupos, outras nações, se o Brasil, ou seja lá onde for, quer viver da maneira que quer viver, que vivam, e aí as consequências virão. Mas quem vai viver ou clama viver com a presença exclusiva de Deus deve, então, refletir uma abordagem diferenciada, uma integridade nos seus relacionamentos sexuais. E olha, não temos tempo aqui de ver, mas há estudos científicos, psicológicos, de que abordar o sexo de maneira desleixada, de tanto faz como fez, tem consequências trágicas. Mas é que o ser humano insiste em não contemplar essas óbvias consequências, porque queremos ainda fazer o que queremos fazer. Mas estamos falando aqui com pessoas que estão interessadas na presença de Deus, então vou assumir que é o suficiente aqui a gente simplesmente notar que Deus exige uma prática diferenciada. Então, assunto número 2, justiça social. Se vamos viver uma vida de pureza... Fábio, tem uma pergunta? Sim, Júnior. Essas práticas já eram condenadas com um povo que não se preocupava nem com Deus, né? Com Deus Yahweh, Deus verdadeiro. Imagina para aquele povo que... Imagina Deus ver isso acontecendo no seu povo, né? Uhum. Sim, e mais uma vez, eu acho que devemos, quando temos a oportunidade, ter um impacto na sociedade que está lá fora, né? Mas olha, quem não segue Deus e não clama seguir a Deus, que faça o que vai fazer e Deus resolve depois. Quer dizer, não fica para mim, para eu e você,
impor consequências. Deus vai lidar com isso como Deus lidou com o povo que já habitava naquela terra e teve consequências. E Deus alerta que ao seu povo também terá. Mas se estamos... A nossa responsabilidade primeira é de encorajar um ao outro que clama seguir a Deus, que está na mesma comunidade espiritual hoje em dia, e naquela época até étnica, né? Como Israel. Se vamos clamar viver na presença de Deus, hoje em dia diríamos cristãos, precisamos então viver uma vida que representa Deus e não o mundo. Vivendo assim, então, vamos ter um impacto no mundo. Então, não precisamos, eu acho, sermos vigilantes a termos até intensos e críticos e julgando o mundo lá fora. Deus vai fazer isso. O impacto que podemos ter naquele mundo é viver uma vida diferenciada. E precisamos, então, sim, de forma intencional, encorajar um ao outro a viver esta vida. Então, o mundo lá vai fazer o que quer fazer, mas nós precisamos viver de uma vida diferente, especialmente, ou não exclusivamente, mas também incluindo a integridade sexual. Número 2, justiça social. É interessante que talvez na mente de muitos, pureza se limita a interações sexuais, mas pureza, na definição aqui de Levítico, inclui a maneira como fazemos justiça social. Não sei aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, justiça social é um tema intenso. E um tema que tem sido usado pelos partidos políticos para justificar a sua abordagem. Então, na mente de muitos cristãos, inclusive, quando se fala nestes termos justiça social, vem toda aquela bagagem de política e políticos, e o lado conservador, e o lado liberal, e o lado esquerdo, e o lado direito. E, para mim, e na mente de muitos, eu acho que isso tem contaminado o cristão e o interesse que devia ter em justiça social. Não nos termos e abordagem do mundo lá fora, mas nos termos e abordagem do que Deus está dizendo aqui, dentro do conceito da sua presença e da sua pureza. Então, o cristão, sim, tem que estar diretamente e consistentemente engajado na ideia de justiça social. No entanto, não como se aborda no mundo lá fora. Então, precisamos separar a política aqui e o que Deus está dizendo em termos de justiça social. Então, vamos ver aqui alguns fundamentos. Como uma comunidade que reflete a presença de Deus, esse é o tema que fica se repetindo, era importante para Israel viver de forma consistente, consciente da justiça social ou da injustiça, né? Levítico 19, 1-4. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. E o que isso tem a ver em termos práticos? Vamos lá, versículo 3. Respeite cada um de vocês a sua mãe, o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, se vamos viver como uma sociedade que não que não segue deuses, outros deuses, que não entra no paganismo e exclusivamente reflete a presença de Deus, temos que começar com a ideia de relacionamentos. O que é o conceito básico de justiça social? Que aqui ele associa tratar os nossos pais com respeito como um fundamento básico de uma sociedade que trata as pessoas com respeito. E uma sociedade que honra
a presença de Deus. Em outras palavras, se eu vou obedecer a Deus, tem que ser um povo que começa interessado em obedecer os pais. Não que os pais são Deus, mas os pais estão representando a responsabilidade que Deus criou em cuidar da próxima geração. Então, se a próxima geração está disponível a se submeter aos pais, a honrar os pais, a obedecer os pais, assumindo-se que os pais estão honrando a Deus, obedecendo a Deus e respeitando a Deus, é uma comunidade que vai se preocupar com justiça social. É interessante essa correlação na mente aqui do autor. Inclusive, respeitar os pais é um dos 10 mandamentos. Então, é fundamental esse respeito de uma geração à outra. No Brasil, creio que isso não tem sempre sido feito de forma coerente como uma sociedade. Se eu me engano, tinha até um problema com abuso e o abuso das pessoas de idade, estou tentando lembrar umas palavras aqui, dos idosos, e até teve isso aí, foi um tema uma vez numa das novelas que estava passando quando eu morava aí. Então, precisamos respeitar as gerações mais antigas e isto, então, reflete uma sociedade que se preocupa com termos sociais. Levítico 19, 14. Vamos ver aqui alguns detalhes, alguns exemplos do que é justiça social. Não é só se preocupar com a ideia de racismo ou até cuidar do pobre, que tem sido os 2 temas mais comuns hoje associado com a ideia de justiça social. Aqui vamos ver alguns exemplos. Um tem a ver com respeito aos pais. Outro exemplo dado em capítulo 19. Lê o capítulo 19 por inteiro, vou ressaltar alguns, mas há outros exemplos. Versículo 14, por exemplo. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Por que não? Temam a seu Deus, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui, quem vive uma vida coerente com a exclusiva presença de Deus e ciente de que Deus está sobre nós, e também é o mesmo Deus que é o Deus do surdo, o Deus do mudo, o Deus da pessoa com problemas de desabilidade, eu tenho que tratar como uma sociedade, eu tenho que criar um ambiente que é ciente de que há pessoas com desabilidade e criar um ambiente que aborda a necessidade destas pessoas. Aqui, mencionado 2 grupos que talvez eram mais comuns na época. Mas hoje vivemos uma sociedade que sabe que há desabilidades em vários níveis. E se vamos viver, principalmente com uma ideia de um povo de Deus, precisamos ser um povo que reconhece que há situações assim e cria uma sociedade, uma situação, um ambiente ciente dessas desabilidades que proporciona, que facilita a vida dessas pessoas, e aqui especificamente um alerta a não agravar as dificuldades que essa pessoa já tem. Então, muito importante, isso tem a ver com pureza e justiça social. Outro exemplo aqui, versículo 18, ainda do capítulo 19. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo, porque eu sou o Senhor. Amor é fundamental. Justiça social não é só programas de governo, principalmente falando aqui, né, de Israel e igreja hoje em dia, mas é para ser uma expressão de um relacionamento de amor. Então, porque eu entendo o amor de Deus, porque eu tenho um amor a Deus e porque eu tenho um amor ao meu próximo, eu estou
engajado com justiça social. Na verdade, devia até ter esse ser ponto número 1, né? O fundamento da justiça. Olha aqui que interessante, o próximo exemplo, versículo 33 a 34. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiro no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esta frase, eu sou o Senhor, Deus de vocês, se repete, porque é esse o fundamento. Deus conosco. Então vamos viver assim. E aqui ele lembra que Israel tinha recentemente vivido numa situação como estrangeiros, num mundo onde os naturais da terra, né, ali o caso, os egípcios, estavam usando o fato de há uma diferença, eles não tratavam Israel como iguais, mas como inferiores, e sendo estrangeiros, foram inclusive abusados, foram escravizados, estavam sendo, inclusive, até mortos, né, morrendo por causa dessa tragédia. Então, Israel sabia o que era viver no mundo de maltrato a estrangeiros. Então, Deus usa esse lembrete para enfatizar que nesta nova comunidade de Israel é para eles viverem de forma diferenciada, inclusive em como tratar os estrangeiros. Olha, hoje, aqui nos Estados Unidos, não sei no Brasil atualmente, mas nos Estados Unidos esse também é um tema difícil. Há muitos estrangeiros aqui, alguns legais, muitos ilegais, em termos de documentação, e há uma conversa, muitas vezes difícil e intensa, sobre o que fazer com tudo isso. E aí tem todo tipo de solução proposta aí, né? Desde, põe todo mundo no ônibus e manda de volta, até vamos fazer todo mundo cidadão, e várias coisas entre ali. Mas indiferente do que governo faz, nós, como os representantes de Deus, devemos viver de uma maneira que trata bem o estrangeiro étnico, mas também o estrangeiro, podemos, acho que até abranger esta definição, o estrangeiro que não faz parte do nosso grupo. Então, se vem um visitante à igreja, por exemplo, uma pessoa de uma outra religião, de um outro conceito, de uma outra filosofia, devemos tratar eles com carinho, respeito, amor, para gradativamente para que eles desenvolva neles o interesse de participar de uma comunidade que age assim, e gradativamente eles, então, ter o interesse de querer ser parte dessa nossa comunidade. Mas hospitalidade tem a ver com justiça social. E o último exemplo que eu vou mencionar aqui, ainda dentro dessa ideia de justiça social, é honestidade, em versículo 35 a 37. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de peso honesto, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que o tirei da terra do Egito. Obedeçam todos os meus decretos e minhas leis, praticam-nos. Eu sou o Senhor. Olha, aparentemente no Egito também havia uma desigualdade e desonestidade quando os egípcios tratavam os israelitas. Eles usavam pesos desonestos. É como se fosse assim, a minha família eu vou tratar bem, só que aí quando eu vou lá no meu negócio e eu vou tratar os outros, aí eu vou usar aquele jeitinho brasileiro, né, em termos desonestos, eu vou tirar um pouco por cima ali, vou usar, fazer uns rolos, eu não vou, a documentação eu vou fazer uma forma diferenciada, vou aceitar propina. Olha, como uma comunidade que clama refletir a presença de Deus, devemos, de forma honesta,
tratar a todos. Não roubar, não tirar, não abusar. E, infelizmente, se não é mais assim, me perdoe, mas quando eu vivia no Brasil, isso era comum, muito comum. E precisamos, como seguidores de Deus, viver de forma diferenciada. E número 3, em termos aqui de viver esta pureza, ajuda aos necessitados. Integridade sexual, justiça social e agora ajuda aos necessitados. Uma comunidade que cuida dos seus necessitados é uma comunidade que reflete a presença de Deus. É bem simples. Em detalhes, vamos ver alguns exemplos. Capítulo 19 ainda, versículo 13. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Que são exemplos, mas o conceito é claro, da ideia de sermos justos com as pessoas, de pagar a eles o que é correto e justo, e de pagar a eles com rapidez, principalmente no mundo onde muitos eram diaristas, trabalhavam hoje para comer amanhã. E no Brasil ainda é muito assim. Então, pague a pessoa o que a pessoa precisa e o que foi concordado o mais rápido possível. A pessoa fez o serviço, precisa ser paga. Não adianta, acerta amanhã, acerta o mês que vem. Posso escrever cheque para 60 dias? Olha, isso é como funciona lá fora. Para nós, como que clamamos refletir a presença de Deus, precisamos tentar viver uma forma diferente. Sem esses rolos, sem essas enganações, sem oprimir, abusar, honestidade, justiça, igualdade, isso é muito importante, porque muitas vezes essas pessoas estão lá naquela categoria mais de necessitados, e precisamos estar preocupados com isso. Versículo 15. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Precisamos tratar as pessoas indiferente da sua situação econômica. Você trata a pessoa com justiça, não porque é pobre ou porque não é pobre, não porque é rico. Você não trata de forma com preferência, nem de um jeito, nem de outro. Precisamos ver as pessoas livres. Você vê a pessoa como uma pessoa que reflete a presença de Deus. O seu cargo, o seu título, a sua conta bancária, se é famoso ou não é famoso, se é jogador, nada disso faz diferença nenhuma. Eu vou tratar uma celebridade da mesma maneira que eu vou tratar um morador de rua, e vice-versa. Porque ser morador de rua ou ser celebridade não deveria impactar a minha visão da pessoa. Eu devo tratar a pessoa com igualdade, respeito, de forma direita, correta, com amor, compaixão e assim por diante. Mas vivemos num mundo que não é assim, rapaz. A pessoa vira celebridade lá, tem 10 minutos numa novela, ou joga um futebol lá, a gente acha que são deuses. A gente faz de tudo para ter a pessoa lá dar um autógrafo, seguir na mídia social. Olha, mas e a pessoa, como antes trabalhava, né, como frentista no posto, e aí virou jogador de futebol, quando era frentista no posto, a gente ignorava. Quando é jogador de futebol, a gente trata como se fosse, né, um deus. Isso aí tem mais a ver com o nosso coração do que a pessoa em si. Devemos tratar todo mundo de forma coerente, como expressão da presença de Deus em nossa vida. No versículo 9 a 10, a ideia de benevolência. Quando fizerem uma colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura,
nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Hoje em dia, a gente não trabalha, a maioria de nós não trabalha em termos de, né, agricultura. Mas, olha, a grande parte daquela sociedade era uma sociedade de agricultura. E qual que é a ideia aqui? Não tire tudo da sua colheita. O que cair, deixa um pouco da colheita nos cantos lá, porque isso era uma maneira de criar oportunidades de benevolência. O estrangeiro podia depois dar uma passada lá e pegar coisa para si, o pobre também. E hoje em dia, não é a situação da maioria de nós, mas eu acho que uma maneira de pensar seria: não use a totalidade do seu dinheiro. Não use todos os recursos que você tem. Deixe um pouco para ajudar os necessitados, para ajudar os pobres, para ajudar... Olha, hoje em dia, infelizmente, com muitas das dificuldades no mundo aí, temos muitos imigrantes e refugiados. Então, como uma família, um indivíduo e como uma igreja, uma comunidade de fé, devemos, de forma ativa, criar maneiras para mostrar benevolência ao pobre, benevolência ao refugiado, ao estrangeiro. E podemos também usar, se não é dinheiro, se você tem talentos, se você é um mecânico, olha, é muito difícil você ter problemas com transporte, né? No Brasil, pelo menos, tem aí um transporte público, aqui em Oklahoma não é muito comum. Então, se você é um mecânico, você sabe que tem um irmão ou um vizinho que está lá com dificuldades financeiras, você poderia doar o seu talento como mecânico para ir lá ajudar. Se você é uma pessoa, né, que tem talentos ali como pedreiro e outras coisas, nossa, tem muita pessoa na pobreza, com problemas na sua casa, problemas de infiltração, problemas que levam a mofo e outras coisas, você poderia doar o seu talento. Então, eu acho que como esse ponto aqui acontece na prática, podemos pensar em várias formas criativas, mas o ponto é o mesmo. Devemos ser uma comunidade consciente e de forma ativa para ajudar os necessitados. Ok, número 3, então. Qual que deve ser o impacto de viver uma vida de pureza nesta definição de pureza? Uma vida que reflete a exclusiva presença de Deus. Porque lembra, Levítico cria a oportunidade, os mecanismos de intercessão para que possamos estar num relacionamento com Deus, mas também enfatiza, já que estamos num relacionamento com Deus, como devemos viver de forma que se encaixa, que é coerente com esse relacionamento. E um dos motivos desta existência está aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 a 8. Eu lhes ensinei decretos e leis, aqui é Moisés falando, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os seus outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estão apresentando a vocês hoje. Qual que é o ponto aqui? Nunca era para ser um relacionamento exclusivo com Deus, de forma a excluir
as outras pessoas. Não era para ser um relacionamento para criar arrogância e superioridade. Era para ser uma presença diferenciada, este povo com este Deus, para mostrar às outras nações o que é ter a presença desse Deus. E então, de forma atrativa, atrair outros povos a este Deus. Porque a maneira como a sociedade é feita lá fora, ou em outras nações, mas é um cão pega cão, é uma bagunça, é um em cima do outro, é um abusando do outro, é um tirando do outro, é um roubando do outro, é eu fazendo o que é melhor para mim a custo dos outros. Mas nesta comunidade de fé, não. É uma comunidade de igualdade, de respeito, de preocupação com os necessitados, a coerência em termos de justiça social. É uma comunidade preocupada com os que têm desabilidade, que estão na pobreza. Pô, que grupo diferente. Isto é para atrair as pessoas. Fábio. Ô, Jonas, tentando aplicar hoje, no povo de Deus hoje, é uma reflexão muito grande, né? Será que eu e nós somos assim, para que as pessoas de fora possam olhar e possam ver essa grandeza, essa justiça e querer fazer parte? É uma reflexão muito forte, né? Sem dúvida, e a responsabilidade que você mencionou continua ainda hoje. Precisamos viver não igual ao mundo, mas de forma diferenciada do mundo, para criar, então, esse atrativo e para ressaltar, neste contraste, a presença de Deus. Muito bom. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 18, Deus faz promessas a esta vida. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tornar posse. Aí do 17 em diante ele fala o contraste, né? Se todavia houver desobediência, vai haver destruição e assim por diante. Mas, olha, se você apresentar essa escolha para qualquer pessoa de bom senso, olha, você quer ter uma vida de prosperidade ou uma existência de destruição? Todo mundo vai escolher prosperidade. Mas aí está como alcançar esta vida. E o ponto é, segue os decretos de Deus ou você faz o que você acha melhor? Refletindo qualquer outra ideia. E aqui não é que magicamente todo mundo vai ter um monte de dinheiro no banco. É que se você seguir os decretos de Deus, você vai viver numa comunidade enfatizando vida e onde a comunidade usa a sua prosperidade para o bem de todos. Então, seguir Deus é este caminho. Qualquer alternativa, infelizmente, indiferente das suas intenções, é um caminho à morte, à destruição e, consequente, à morte. E, para dar uma conclusão aqui, Isaías, voltando a Isaías, começamos com Isaías, ainda no mesmo capítulo 1, seguindo a explicação, lá no versículo 18 a 20 aqui, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como uma neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Isaías, centenas de anos depois, está refletindo o que Eclesiastes, ou quer dizer, o que Levíticos, o que Deuteronômio estava dizendo.
E hoje creio que isso ainda é verdade. Se seguirmos os decretos, a vida de Deus, a pureza, justiça social, integridade sexual, ajudando os necessitados. Se a gente viver essa vida, Deus vai continuar na sua presença conosco. Se a gente começar a se agregar a outras ideias, aí vai levar à bagunça que já conhecemos nesse nosso mundo. Então, precisamos viver uma vida de pureza. Fábio? Júnior, e se, pensando aqui, o povo ele escolhe algumas coisas dessa pureza? O que aconteceria? Não, isso aqui eu vou seguir, isso aqui eu não quero. Acho que adianta alguma coisa assim? Eu acho que sim. Eu acho que Deus, vamos dizer assim, na sua bondade, são comportamentos que qualquer pessoa que abordar o comportamento, até um ateu, vai ter certos benefícios desse comportamento. Mas o problema é que vai ser uma coisa muito esporádica, né? Não é uma vida refletindo a presença de Deus. São comportamentos que ocasionalmente refletem a presença de Deus. Então, sim, há consequências, eu acho que boas, né? Até quem faz de forma esporádica. Mas o que Deus está clamando, o que Deus está nos chamando a fazer é viver uma vida que, em todo aspecto, vai gradativamente refletindo a presença exclusiva de Deus. E em Jesus, com o Espírito em nós, quer dizer, aí leva a um nível diferenciado, vamos sendo transformados individualmente e coletivamente para viver uma sociedade, uma visão de humanidade que reflete a presença exclusiva de Deus.